jornalismo brasileiro vive tempos sombrios, especialmente o jornalismo político, perseguido por todo lugar. Hoje nós temos milícias digitais neofascistas a serviço do projeto criminoso de poder bolsonarista, como no passado recente tivemos o projeto criminoso de poder petista. E como que os extremos se encontram? Os dois odeiam a liberdade de imprensa, garantida pela Carta Magna no artigo, tanto no artigo 5º, mas especialmente no artigo 220, desde o seu caput, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observada ou disposto nessa Constituição. E é fundamental, especialmente, o parágrafo 2º do artigo 220, que diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso daqui é importante, é isso que garante, por exemplo, que a gente possa estar conversando agora. Isso é essencial. Mas o sonho do governo neofascista de Jair Bolsonaro é eliminar a liberdade. E aí eles se utilizam de várias formas, ou coagindo os meios de comunicação, que são concessão pública, TVs e rádios, ou pressionando jornais e revistas através de propaganda, ou se utilizando de empresários que se dizem lideranças empresariais e são patéticos, para que esses empresários exerçam a função de censores, não anunciando em revistas, jornais, rádios e TVs que tenham uma visão de mundo distinta do neofascismo bolsonarista. São tempos sombrios. Nós já passamos momentos muito difíceis na história brasileira. Lembrar, por exemplo, no regime militar, quando você teve jornais que foram tomados pelo regime, ocupados, censurando. Vamos lembrar o Estado Novo. No Estado Novo, na ditadura Estado Novista, o jornal Estado de São Paulo, em 1940 a 45, ficou sob controle. Não só, teve outros jornais, Amanhã no Rio de Janeiro, por exemplo, sob o controle da ditadura do Estado Novo. No regime militar tivemos a censura, especialmente a partir do ato adicional número 5, de 13 de dezembro de 68. Vamos pegar o mesmo jornal O Estado de São Paulo, censurado. Você pegava páginas que tinha lá trecho dos Lusíadas, você já sabia que era censurado. E o Jornal da Tarde, no mesmo grupo editorial, colocava receitas de bolo. Os jornais da imprensa independente, Jornal Movimento, Jornal Opinião, revistas que foram censuradas, puxa vida, a revista Argumento, só para lembrar algumas delas. Isso é importante, sempre você teve violências contra a liberdade de imprensa. E hoje, que graças à Carta de 1988, que nós temos essas amplas liberdades, o governo neofascista não consegue conviver com a democracia, porque é um governo antidemocrático, contra o Estado Democrático de Direito, garantido pela Carta Magna. Daí eu uso dessas formas de pressão nas concessões públicas, rádio e TV, e no caso de jornais, revistas, etc., se utilizando de empresários para coagir jornalistas e proprietários de jornais e de revistas. A questão é que a cidadania, isso é importante, precisa dar um pé no freio nisso tudo, e já está dando. Alguns casos são bastante conhecidos, não preciso nem lembrar a vocês, mas temos de ficar alerta. E lembrar aquela frase atribuída a Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E no Brasil de 2019, nesse governo neofascista, mais ainda essa frase é verdadeira. O preço da liberdade é a eterna vigilância. A vigilância é garantida pela cidadania organizada, combativa, sempre de espinha ereta e respeitando e pressionando especialmente as cortes superiores, a justiça, a respeitar o que determina a Constituição, frente aos avanços autoritários do governo neofascista de Jair Bolsonaro.